Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal da família Tricolor. Se inscreva, rapaziada, vai me ajudar bastante e clica no sininho para receber as notificações. Faço vídeo todos os dias, sempre falando do Fluminense. E se você não deixou o like, deixa o like que vai me ajudar bastante. Vamos trazer essa informação aqui que eu acho muito interessante para a torcida do Fluminense e para a torcida também do Internacional, que é uma possível troca, vamos assim dizer, do volante Nonato, que está emprestado para o Fluminense até dezembro e tem um valor de compra no final desse empréstimo muito alto, que, meu amigo, não tem condições do Fluminense arcar com esse valor no final do empréstimo, certamente vai ter que voltar para o Internacional, mas pode ser que haja uma solução para o Fluminense ficar em definitivo com o Nonato. Quem traz essa informação é o Portal Colorado, um site de notícias direcionado à torcida do Internacional, que sempre traz informações muito quentes lá da equipe do Sul. E esse portal está dizendo que o Lucas Claro entrou no circuito do Internacional e há um interesse do Internacional na aquisição desse jogador. E para o Internacional ter o Lucas Claro em seu time na próxima temporada, também envolve o Nonato ficar em definitivo com o Fluminense. Aquele velho, né, antigo troca-troca, utilizado lá pelo Francisco Horta, lá no tempo da máquina, troca entre jogadores. O Fluminense ficando com o Nonato e o Internacional ficando com o Lucas Claro, fica um feliz de um lado e fica o outro feliz do outro. Na minha opinião, na minha clara opinião, eu acho que é uma troca bem vantajosa ao Fluminense. O Nonato é um jogador de 24 anos de idade, com possível revenda, uma possível venda no futuro, um jovem jogador. O Lucas Claro já entrou na casa dos 30, tem 30 anos de idade, mas ainda é um jovem zagueiro. Mas com dificuldade, né? A gente vai ter uma dificuldade de poder vender o Lucas Claro novamente para a Europa, ele que veio da Turquia para o futebol brasileiro. Dificilmente ele vai voltar para a Europa e o Fluminense conseguir algum dinheiro com a revenda ou com a venda desse jogador. Então é mais vantajoso para o Fluminense. Por isso que eu também acho que é bem provável que, se essa troca acontecer, o Internacional vai ficar com uma parcela dos direitos econômicos do Nonato, para não sair tanto assim no prejuízo, já que está trocando um jogador de 24 anos por um zagueiro de 30. O jogador do meio de campo tem um valor maior do que um zagueiro. Na casa dos 30 anos, com certeza, seria interessante. Quando o Fluminense trouxe o Nonato para cá, o Nonato estava encostado lá no Internacional sem oportunidade. No banco de reserva, em alguns jogos era relacionado ou não. Já no Fluminense ele chegou, permanece como reserva, mas sempre que ele entra agrada muito a torcida e é um jogador muito interessante. Já o Lucas Claro, ele era titular da equipe do Fluminense, da zaga tricolor, e perdeu a titularidade para o David Braz, assim que o David Braz foi contratado do Grêmio. Ele foi para o banco de reserva e permanece até hoje. Chegou outros jogadores, como o Felipe Melo, chegou o David Duarte, o Manuel chegou do Cruzeiro, e o Lucas Claro vai descendo um degrau após o outro. Depois do David Braz, ele foi para o banco de reservas, depois o Manuel tem tido mais chances do que ele. O Fluminense tem um trio de zaga, e mesmo tendo um trio de zaga, ele não é escalado. Ainda tem o Luan Freitas, que tem uma contusão séria. Como eu disse, o David Duarte, que veio do Goiás, é um bom zagueiro. Eu acho que sentiremos tanta falta assim do Lucas Claro se ele for para o Internacional por uma troca. Se fosse aquele Lucas Claro lá da época, que ele era titular com o Nino e tínhamos poucos zagueiros, apenas o Matheus Ferraz em condições para substituí-lo, aí sim eu ia ficar com o pé atrás nessa troca. Mas no momento o Fluminense precisa mais de meias que saibam jogar, tocar a bola, dominar, passar a bola um para o outro, chegada na área, chute para o gol. Coisas que o Nonato tem feito todas as vezes que ele entra no segundo tempo. Muita gente, grande parcela da torcida, pede a titularidade do Nonato. Então precisamos mais de jogadores assim no meio de campo do que de zagueiros no momento. Um zagueiro não falta pra gente. E tem outra coisa, também podemos perder o André no meio do ano. Seria muito ruim, né? Menos um volante no elenco. O Calegari é um cara que está improvisado na lateral, mas também pode ser envolvido em alguma negociação no meio do ano. Nós temos o Alexander, que está emprestado, como também o Wallace, que faz essa mesma função do Nonato, que é um jogador ainda que não foi testado definitivamente na equipe titular, assim também como o Alexander. Alexander, que foi até convocado para a seleção de base essa semana. Então temos volante ainda no elenco e volante nas categorias de base, mas o Nonato já está pronto.
É um jogador que caiu bem, encaixado ali na equipe. É um jogador de muita qualidade e já está adaptado ao Fluminense. Toda vez que entra e atua muito bem e tem correspondido. Então eu acho muito interessante essa troca. Acho que o Fluminense sentirá menos a saída do Lucas Claro. E acho que o Fluminense vai ganhar muito com a aquisição definitiva do Nonato. Podendo ter uma revenda, o Internacional também lucrar com uma parcela que certamente vai ficar, e o Fluminense também lucrando algum dinheiro com esse jogador. Então a informação é essa. Um curitibano, Lucas Claro, que jogou lá no Curitiba, que está no Fluminense desde que veio da Turquia, interessa ao Internacional, é um bom zagueiro e também interessa ao Fluminense. Ninguém é louco de dizer o contrário, a permanência do Nonato. O problema é que o Fluminense não tem dinheiro para adquirir esse jogador no final de dezembro. Então o Fluminense nesse momento tem que ser criativo. Trocar jogadores, conquistar jogadores por empréstimo com opção de compra no final desse empréstimo, jogadores vindo sem contrato, livres no mercado, como é no caso do Alan, que o Fluminense está negociando com esse jogador. O Fluminense precisa se reforçar no Campeonato Brasileiro e o principal, não pode perder peças importantes. Porque, um exemplo, você chega no final de um Campeonato Brasileiro com o jogador, no caso do Nonato, na dúvida se vai ou se fica, se retorna para o Internacional, ou se fica no Fluminense, se bota o pé numa dividida ou se não coloca, você tira o foco do jogador. É melhor chegar antes do término do empréstimo desse jogador, se vai adquirir ele ou não. Acho que não tem dúvida na cabeça do Nonato que o Fluminense não tem dinheiro para adquirir ele no final do empréstimo. Esse jogador está concentrado no Fluminense ou pensando com a cabeça dele lá no Internacional para onde que o Internacional vai emprestá-lo novamente, ou se ele vai voltar para o Internacional ou para outro clube. Então não pode ter essa dúvida e essa mudança de foco na cabeça do Nonato. É interessante que isso aconteça o mais breve possível, se realmente essa notícia do Portal Colorado for realmente verdadeira, que isso aconteça o mais rápido possível para que haja uma definição tanto para o Nonato como para o Lucas Claro. Se houver essa troca com certeza será no meio do ano, ou até antes do Brasileirão, para que o Lucas Claro vá para o Inter e o Nonato fique mais tranquilo no Fluminense, sem estar com a cabeça em outro lugar. Então que aconteça logo a troca, essa definição, se realmente esse fato for verdade, trazido pelo Portal do Colorado. Na minha opinião, a opinião do canal, eu acho que seria uma boa troca para o Fluminense, trocar um jogador de 30 anos, um zagueiro, onde que tem muitos zagueiros aqui e de boa qualidade, por um meio-campista, um camisa 8 de 24 anos de idade. Seria uma ótima troca para o Fluminense e eu espero que essa notícia realmente seja confirmada. E já a gente vai ter confirmação disso com certeza. Rapaziada, eu vou terminando por aqui pedindo aquele like, a sua inscrição, o seu compartilhamento, que é muito importante. O like, a sua inscrição nem se fala, tá bom? Continue aqui prestigiando o canal Tricolada. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Tamo juntos, tô indo nessa. Flui!